A paz do Senhor a todos, mais uma terça-feira que nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, né? Nós estamos na quinta semana, são 7 semanas, né? E nessa quinta semana nós vamos falar de convide o fogo para a sua vida, né? Um sacrifício intencional. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que o vosso culto racional, Romanos 12, 1, né? Desde o início do Antigo Testamento, o fogo sempre simbolizou a presença manifestada do Senhor entre a humanidade, como no arbusto, ali em Horebe, como fala em Êxodo 3:2, o fogo que desceu Moisés e Arão no tabernáculo, em Levíticos 9:23, o fogo que consumiu os sacrifícios no altar quando Salomão os dedicou no templo, né? 2 Crônicas 7:1. E neste caso, assim como muitos outros, o fogo que caiu ali, pedido por Elias, foi uma representação tangível do cuidado que Deus tem com cada um de nós. Um sinal de provação e aceitação em todos os momentos. Naquele momento, né, o povo de Israel tinha acabado de ver esforços intermináveis dos profetas de Baal ali gritando-se, cortando-se, gritando pela vontade do Deus dele que nunca apareceu, né? E nem sequer uma faísca de respostas eles obtiveram, né? Agora era a vez de Jeová, era a vez então de Elias ali, né? Então Elias sabia por fé que o santo e ardente poder de Jeová cairia de imediato, pois a sua confiança em Deus era ilimitada e ele estava pronto para que ela fosse confirmada e revelada ali para todo aquele povo naquele dia, né? Um presente extravagante pode impressionar muitas pessoas, né? Mas o que impressiona Deus somente é um presente intencional. O seu presente intencional para Deus, porque Deus não vê por fora, Deus vê a intenção do seu coração. Por isso, o presente maior que podemos dar a Deus é realmente a intenção que está dentro dos nossos corações, né? A partir de Reis 18:30, é a vez de Elias então, né? Aí ele prepara e apresenta com muito cuidado um sacrifício digno de receber o fogo de Deus. Devemos observar bem porque suas ações deliberadas e meticulosas precedem a resposta de Jeová. Então tudo o que ele estava fazendo ali era a preparação para o que Deus estava para fazer, era o que Deus mandou ele fazer. E isso nos mostra a extrema importância de prestar sempre muita atenção e como nós oferecemos os nossos sacrifícios para Deus, né? Pois tudo convida para o favor e as bênçãos do Senhor. Não quer dizer que ali vamos comprar o favor de Deus, não. Mas Deus, assim como mencionamos, vê a intenção do nosso coração, né? Pare e pense ali naquele momento, naquele pedir de cair fogo do céu, né? Elias preferiu reconstruir um altar. Ele colocou ali as 12 pedras para representar as 12 tribos dos filhos de Jacó e para que tivesse uma grande simbologia para Israel. Ele não simplesmente foi lá e utilizou o mesmo altar que já tinha sido oferecido a Baal. Não, esse altar precisava ser reparado, ser reconstruído, né? Eu creio que Elias ali ouvia muitas histórias, talvez do seu avô, do seu bisavô, do seu pai, sobre Abraão, Isaac, Jacó, sobre o passado e toda a descendência de Israel e todo o pacto que já havia sido estabelecido com aquela nação. E por isso Elias queria ali enfatizar e trazer de volta a memória daquele povo. De quem era aquele povo? Aquele povo não era qualquer um para servir Baal. Eles eram um povo escolhido por Deus desde o início, né? Nos últimos 3 anos ali, o que mais faltou na terra tinha sido água.
E ali estava Elias desperdiçando, jogando sobre o holocausto aquela água que o povo tanto estava pedindo, né? Cada vez Elias pediu que fossem jogados 3 vezes 4 cântaros. Então o pessoal primeiro veio e jogou 4 cântaros. 4 cântaros são mais ou menos, os estudos aí dizem que é um cântaro de barro, né, a ser usado para o transporte de água, e este carrega em si 12,8 litros cada um. Então, da primeira vez foram 4 cântaros, da segunda vez que Elias falou, joga de novo, mais 4 cântaros. Então, da terceira vez, mais 4 cântaros. Então, foram aí 12 cântaros. Olha o desperdício de água ali só para jogar naquele holocausto aos olhos de quem estava do lado de fora, né? Era tanta água que corria ali ao redor do altar todo e encheu também o rego que Elias tinha feito ali com as suas próprias mãos. Então, ali todo ao lado estava muito cheio de água. Então, assim como Paulo disse em Romanos 12:1, precisamos nos apresentar com sacrifício vivo e santo e aceitável ao Senhor, né? Porque se estamos buscando que Deus mande fogo, nós necessitamos ser iguais e diligentes a Elias e preparar o nosso sacrifício para receber então de Deus, né? Ser completamente seu. A Bíblia cita diferentes versões, mas na NVI diz, né, que Elias se aproximou do altar. Então, para ele se aproximar, ele teve que se mover, né? Ele deu ali um passo à frente da onde ele estava. Quer dizer que ele saiu do lugar, ele se moveu. Então, foi um passo de liderança à frente, não é? Era a vez dele, não é? Tanto a liderança quanto a firmeza para estar fazendo ali o que Deus tinha mandado ele fazer. E o tanto ele estava sendo treinado nos meses anteriores ali, passando com a viúva no deserto, sendo tratado pelos corvos. Era tudo que ele tinha passado, era para aquele momento. Então, este passo à frente significa que Elias saiu do meio do povo. Ele se distanciou então para fazer o que Deus tinha mandado. E assim também nós precisamos ser, irmãos, né? Muitas das vezes as situações na nossa vida, nós precisamos nos distanciar do mundo, às vezes de alguém, às vezes de alguma coisa, mas nós precisamos que aquilo fique de lado, né? 1 Reis 18:22 diz: sobrou somente Elias de profeta de Deus e 400 de Baal, né? A lealdade de Elias era muito rara naquele tempo e ele não tinha nenhum apoio a não ser de Deus. E às vezes nós aqui ficamos de mimimi por coisas tolas, né? E o Senhor Jesus está lá de cima olhando para nós, vendo-nos murmurarmos muitas das vezes, né? E não querendo fazer o que Ele mandou que fizéssemos. Mas sempre se lembre que Deus não deixa você e você jamais estará só. Cada momento da sua vida foi desenhado para pavimentar a sua audácia espiritual e te fortalecer, né? Ali no caso de Elias, né, o pastoreio em Galaade, em Querite, sendo alimentado pelos corvos, em Serepta como um estrangeiro em uma terra estranha. Em cada lugar da vida de Elias foi moldado para o propósito que Deus tinha feito a ele, que era ali, naquele momento. Então, irmão, transforme a sua solidão em afastamento e esse afastamento em oração. Quando você se distanciar de algo que está te fazendo mal, ore. Não fique ali parado pensando por que você tirou, como você tirou. Não, dobre os seus joelhos e ore, peça a proteção de Deus, peça força para Deus e Ele vai te ajudar. Amém? Em Mateus 17:20 diz: se tiveres fé como a de um grão de mostarda, dirá a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. O escritor, ela menciona isso no livro, é bem interessante, né? O escritor estava sentado escrevendo um novo livro e a sua esposa entrou no seu escritório e viu ele ali sentado e perguntou: do que se trata esse novo livro? E aí ele falou: sim,
simplesmente de Jesus. Aí ela, brincando assim, falou para ele: e ele mudou desde a última vez que você escreveu sobre ele? E aí ele respondeu: não, ele não mudou, mas eu sim. Então, a palavra de Deus se renova a cada manhã, não é isso? Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas a palavra que ele deixou para nós, cada dia, se nós lermos o mesmo verso, todos os dias, terá significados diferentes de acordo com as nossas necessidades e o nosso passar do nosso dia, né? Nosso Deus não muda. Em 1 Reis 18, 36 e 37, é muito lindo. O profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o teu coração, né? Como tem sido a nossa oração? Desesperada, como foi os profetas de Baal ali, desesperado por uma resposta de Deus? Ou confiante, como foi a de Elias, né? Irmãos, aqui é fantástico, porque a oração de Elias não foi de pânico e nem de impressionar ninguém que estava ali. Ele simplesmente disse: Senhor, responde-me para que, primeiro ponto, tu sejas glorificado. Para que o Senhor seja glorificado, né? Nós podemos ver isso no versículo que acabamos de ler. Segundo, minha relação contigo fique mais forte. Eu sou teu servo, que eles vejam que através da minha vida o Senhor vai derramar fogo do céu. E a minha relação contigo fique mais forte. E o terceiro ponto é que o coração do povo se volte para ti. Então Elias ali tinha um propósito, né? Muitas vezes a gente acha que a única maneira que Deus vai nos ouvir é orando alto, orando por mais tempo, com mais fervor, ou com palavras bonitas e santificadas, né? Com os beneplácitos da vida, mágicas, principalmente se estamos aguardando uma resposta de Deus, mas não é isso, né? Nem sequer chega perto de quando oramos em grupos, por exemplo, queremos sempre impressionar as pessoas ao nosso redor, e Elias não fez isso, né? Ele pediu para que Deus fosse glorificado, que através dele, que não a glória dele, né? Mas assim, que o pessoal visse que ele era servo de Deus, fiel, e por isso Deus estava usando a vida dele. E o coração do povo precisava se voltar para Jeová, né? A oração de Elias era para que Deus fosse glorificado. Para Acabe, Elias era apenas um antagonista que causava problemas para Israel. Assim que quando Elias suportou todas aquelas falsas acusações, não porque ele era forte, mas porque ele não precisava da aprovação de ninguém de alto cargo, de rei, de seja lá quem for. Ele precisava receber a aprovação de Jeová. Essa era a sua meta, era ser representante de Deus, do seu poder, da sua glória. Ele era servo de Deus, um embaixador, e agora todos iam ver o fogo cair através dele, né? Em 1 Reis 18, 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quão maravilhoso é o Senhor, não é mesmo? Elias foi cuidadoso em dirigir especificamente as orientações de como colocar o holocausto no altar, né? Pois ele sabia que se ele colocasse fogo ou qualquer outro, colocasse o mínimo, uma faísca que fosse de fogo, nada seria ali provado. Teria que ser provado com fogo do céu, né? Muitas vezes nós cristãos queremos fazer o nosso fogo através de nós mesmos, né? Com a nossa autopromoção, com a nossa atividade religiosa,
Mas esse fogo não é nosso, irmãos. Ele vem do jejum e oração e da dedicação. E ele vem do céu, ele não vem de nós, né? O fogo caiu do céu e consumiu por completo ali todas as coisas esperadas, mas também consumiu as coisas que não eram esperadas de ser consumida e que normalmente não se queimam. A rocha, por exemplo, né? Consumiu a rocha. Então o fogo não era pouco, era muito fogo, né? E aquele povo estava ali há 3 anos esperando pela água, e quando o fogo caiu do céu, de imediato todo aquele povo se esqueceu disso, né? 1 Reis 18:39 diz: e vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não tinha outra. Então, na medida que a gente atravessa a nossa vida diária na presença de Deus, os frutos, a bondade, a sua graça, o seu poder, influencia tudo ao nosso redor, né? Nós vamos ver testemunho santo do Espírito Santo de Deus através da nossa vida, se formos fiéis a Deus, né? Nem todo o nosso talento, nem esforço pode produzir nada do tipo do que aconteceu com Elias, nem sequer parecido, porque não vem de nós, vem do céu. Então, nós precisamos nos esforçar diariamente para que o Espírito Santo permaneça na minha e na sua vida. Apresenta-se a Deus por completo. Não tenha vergonha de ser cristão. Comprometa-se, com as disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a intercessão, né? E o seu favor, Deus olhará para você, Deus trabalhará na sua vida e será diferente. Amém? E também mantenha o fogo aceso, né, irmãos? 1 Reis 18:40, na parte B. Que nenhum deles escape. Aí nós vamos para a parte seguinte, que a muitos de nós é horripilante, vamos dizer assim, né? O fogo espiritual havia sido aceso, mas a missão de Elias ainda não tinha terminado ali naquele lugar, né? Estas chamas santas precisavam da atmosfera correta para continuar acesa, e tudo o que interferiria deveria ser removido. E o que ali estava interferindo? Os profetas, né? Imagina todos aqueles profetas, e de repente quando Elias fala: caia fogo do céu, cai fogo do céu, destrói tudo, e o povo se prostra de rosto no chão. Como ficaram esses profetas? Acredito que todos eles ali, 800, né? Porque tinha os de Baal e tinha os dos outros deuses, todos olhando aquele povo todo com o rosto no chão, e eles também ficaram abismados. Mas não sabemos como estava o seu coração, como era o coração deles, né? Então Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Precisava ser removido, né? Às vezes pode parecer extremo, não é? Porque Elias ali os matou, né? Mas essa era a missão de Elias: eliminar o que estava desviando o povo do caminho do Senhor. Nós temos que fazer o mesmo em nossas vidas, eliminar, aniquilar, mesmo que doa muito, é necessário que seja feito um sacrifício por nossa parte, para que tudo que não é de Deus não permaneça, para que não volte, para que não se enraize, ou mesmo se você limpar a parte de cima, que não tenha raiz, tem que ser removido tudo. Pode ser pessoas, podem ser coisas, pode ser uma televisão, podem ser compras, eu não sei. Precisa ser removido. O que está tirando você da presença do Senhor precisa ser removido. Amém? Então, imagine em sua mente todo aquele povo prostrado ali, vendo todo aquele fogo do céu. Deveria ser extremamente maravilhoso. Mas aí então Elias manda descer e mata todos aqueles profetas que estavam ali. E pode ser para a gente difícil absorver uma necessidade de assassinatos em massa, como foi ali no caso os 400 profetas, né? Algo tão repugnante e horrível,
mas era necessário para que o povo seguisse uma vida espiritual segura até um determinado tempo, né? Porque Israel nós sabemos que é mais teimoso do que, posso nem falar que uma mula, porque coitado do animal. Deus sabe o nosso futuro, Ele sabe o bom, o ruim, porque por isso nós temos que confiar nele, né? E se ele falasse assim, não quero matar aqueles profetas, né? E ali daqui a pouco teria começado tudo de novo, né? Nós não sabemos, mas Deus sabia. Por isso Ele colocou Elias naquela situação, né? Por isso que nós peçamos a Deus avivamentos em nosso coração, para que possamos eliminar das nossas vidas aquilo que Deus não quer. E assim, aquele problema vagarosamente continua a nos levar para a lama, sempre. Por mais que caminhemos corretamente, lá na frente sempre voltamos, porque sempre deixamos um pedacinho sem ser aniquilado. Amém? Eu vou terminar com Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a esta, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, o mais importante aqui, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, a gente tem que lutar contra nós mesmos. Assim como Elias não queria estar ali no deserto, nem muito menos ser alimentado por corvos. Menos ainda estar na casa de uma viúva que não tinha dinheiro, não tinha reputação, não tinha comida. Elias não queria passar por aquilo, né? Mas era uma luta contra a carne dele para o que o Espírito de Deus estava mandando ele fazer. Então temos que ter e lutar contra a carne para que ela não vença a nossa vida. Amém? Que oremos, que intercedamos pelo mundo, por tudo que está acontecendo. Sabemos que não haverá paz nesse mundo, mas estamos aqui, né, para honra e glória do Senhor, e temos que orar por aquelas vidas que estão sofrendo e passando por dificuldades, enquanto nós estamos sentados aqui vendo um vídeo na internet. Nós temos essa possibilidade e muitas outras vidas não têm. Então, irmãos, que possamos orar por elas, que possamos interceder, porque nós temos muitos privilégios que muitas vidas na face dessa terra não têm. E principalmente nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador, o que muitas pessoas nessa terra ainda não têm esse privilégio. Então, que nós possamos orar por essas vidas. Amém? Que Deus os abençoe.